Deus seja louvado. Vou agradecer a Deus aqui por uma obra que Deus fez no ano de 2012. Isso aproximadamente pelo meio do ano, mais ou menos. Eu passei uma aflição muito grande. Meu filho tinha aberto uma loja aqui no Parque Itália, uma loja de autopeça, casa de autopeça, né? E ali eu ficava, lá naquela loja, tinha um irmãozinho que trabalhava ali para ele, e nós ficávamos ali juntos o dia inteiro. E eu fazendo alguma coisinha para passar o dia. Mas a aflição tomou conta de mim de uma tal maneira, eu sentia assim, uma angústia muito grande. E aquilo foi aumentando, aquela aflição, aquela angústia foi crescendo, e eu fui ficando atribulado, né? Às vezes eu saía daqui e ia na Anhanguera, pegava o carro e ia comprar alguma coisa. Às vezes eu ia para o lado de Indaiatuba, na Santos Dumont, às vezes pegava na Anhanguera, né? E uma voz falava comigo: você está numa aflição muito grande, uma fadiga que não tem tamanho. Ninguém te alivia, não tem Deus que vai ouvir a sua oração, não. Deus não te escuta. E foram passando os dias, e cada dia que passava a pressão aumentava mais. O inimigo dessa obra aqui, ele quer destruir nós materialmente e espiritualmente. Eu tenho passado prova material, prova espiritual, e essa prova que eu entrei aí, que eu estou contando agora, foi tão grande que eu não tinha força, muitas vezes. Tinha que clamar a Deus de toda maneira. Eu clamava a Deus dirigindo, andando pela estrada, clamava a Deus em pé até na loja. Tinha oportunidade de bater o meu joelho no chão, orava a Deus, clamava a Deus, né, ajoelhado, e o Senhor sempre me visitando. Eu visitava meu coração, mas ele levantava da oração e a prova continuava. Eu aumentando a prova, a tribulação aumentando, e eu fui ficando numa angústia tão grande, parecia que o Senhor estava tão distante de mim, estava tão longe. Parece que não tinha resposta para a minha oração na presença de Deus. E aí foram passando os dias, cada vez aumentando mais. E aí na Anhanguera, quando eu estava andando aí atrás dos material para trazer para a loja, a angústia pegava tão grande, tão feroz, que eu clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia, pobre com teu sangue. Tinha dia que eu saía, entrava ali na Anhanguera cantando hino em voz alta, cantando hino, louvando a Deus, clamando a Deus de todas maneiras que tinha direito. Eu clamava a Deus de todas maneiras, não tinha solução. Eu ia atribulado, voltava para casa atribulado. Aí andava, e muitas vezes, eu andando aí na velocidade de 80, 90 por hora, talvez na Bandeirante também, uma velocidade um pouco mais alta, e aquela voz sempre falando: você não vai ser ouvido, não vai ter solução para esse problema seu. A sua aflição e a sua fadiga vão aumentar cada vez mais. E aquela voz falava para mim: por que você não bate com o seu carro nesse alambrado, ou entra no caminhão? Você acaba com isso na hora, você não vai nem ver, você nem percebe, você não vai nem perceber que você fez, que você provocou um acidente. Faz de conta que aconteceu nada, faz de conta que foi um acidente, uma coisa comum, ninguém vai falar que você se matou. Faz isso, bate aí com o carro no alambrado aí, você já fica livre agora mesmo, acaba tudo isso, né? E eu falava com o Senhor: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, me ajuda, visita minha alma, visita meu coração. E ali eu começava a cantar em voz alta, clamava a Deus, lembrava das palavras que eu tinha ouvido nas igrejas. O Senhor falava muitas vezes que a gente pode entrar em situação difícil, em prova, que só Deus pode livrar, e essa foi uma. Que não se compara, irmãos, com um acidente, não se compara com uma enfermidade, não se compara com muitas vezes um desentendimento dentro de uma casa. Essa aflição, ela está dentro de nós, ela está dentro da mente, do coração, e aquela voz oprimindo cada vez mais: você tem que se matar, você não pode mais viver, não adianta você viver na terra desse jeito, Deus não está escutando. E eu clamando a Deus, aquilo foi passando. Eu fiquei 17 dias sem dormir, não tinha sono. Vinha aquela angústia, aquela coisa, eu muitas vezes chegava em casa, quando eu entrava dentro de casa, a situação parece que piorava, a prova aumentava, e a aflição me cobria de uma tal maneira que eu não achava solução, eu não achava consolo, não achava paz em lugar nenhum.
Quando eu deitava na minha cama, parecia que eu estava deitando no sepulcro. E aquela fadiga representava que eu estava dentro de um caixote, dentro de um caixão, uma urna, e aquele monte de terra caindo por cima de mim. Parece que o mundo desabou de uma tal maneira que eu não conseguia me controlar de maneira alguma. Eu deitava na cama, ficava 2 minutos, no máximo 3 minutos, clamando a Deus. Eu saía, andava pelo fundo do quintal, por dentro de casa. Eu vinha para frente de casa, até no portão. Ali eu pegava com as 2 mãos no portão, me segurava, ficava olhando para a rua, olhava para o céu muitas vezes, olhando para as estrelas, olhando muitas vezes para as nuvens, olhando para tudo quanto é canto e não achava socorro algum. Eu olhava para o céu e disse: Senhor, tem misericórdia, só o Senhor pode me socorrer. Não permita, ó Deus, que eu seja destruído e que eu possa perder a minha alma na sua presença. Meditando sempre, irmão, desde o dia que o Senhor me chamou na graça de Deus. Embora eu sou fraco, pequeno, errante muitas vezes, mas eu conferindo sempre a minha vida na graça de Deus. O Senhor me livrou do pecado, não permitiu que o adversário me jogasse no pecado e perdesse a minha vida na graça de Deus. E assim foram passando os dias. Um dia uma aflição muito grande, isso já era umas 8 e pouco da noite. Meu filho, minha esposa não aguentava mais. E eu ia para pronto-socorro quase todo dia, tomando injeção e medicamento. E os médicos me davam medicamentos. Você está com um pouco de depressão, você está com ansiedade, isso aí vai passar. E fazia aqueles medicamentos, eu tomava, não adiantava nada. Um dia eu já não aguentava mais, uma tribulação muito grande. Falei: Senhor, não tem como viver numa prova dessa, numa situação que não tem solução. Eu vou sair, falei para minha esposa, vou sair agora. Vocês já estão cansados comigo, mas eu preciso de alcançar um socorro de Deus. Eu preciso de alguma coisa que me ajuda a me livrar dessa aflição que eu estou nela. Eu não posso ficar dessa maneira. Aí peguei meu carro aqui, dirigindo, fui até no Dalor, na casa do meu irmão. Falei para ele: olha, Isaac e a Efigênia, eles não podem ir comigo para o hospital agora. Passei que ver se você pode ir comigo até lá de companhia. Aí eu estou dentro do carro e eu fui dirigindo o carro. E aquela aflição, aquela angústia tão grande que não tinha como eu me livrar dela. Só Deus, irmão, possa socorrer nós numa hora dessa. Porque ali vem espírito de todo lado para querer destruir a vida da gente espiritualmente diante de Deus. E ali quando nós chegamos mais ou menos para a proximidade do hospital, aí o meu irmão falou: vamos passar na casa do irmão Larico. Eu falei: vamos. Eu já estava naquela comunhão, já tinha orado. Falei: acho que eu vou passar primeiro na casa do irmão Larico para nós orar dele junto. Aí nós passamos na casa dele, mas era mais ou menos umas 8h30 da noite. Quando eu cheguei lá, ele estava jantando. O irmão Larico me atendeu, né? Aquele amor, aquele trem, né? Irmão Lourdes. Ele estava jantando e o ventilador ligado ali. O vento do ventilador, quando passava de mim o vento, parece que ia me matar. Me dava um sufoco tão grande, uma situação tão ruim. Era uma opressão que não tinha tamanho, não dá para explicar o tamanho da prova que eu entrei nela. E ali, aí terminou de jantar, e eu só faltava pedir para ele desligar o ventilador lá na casa dele. Mas a situação estava obrigando quase. Né? Aí ele levantou e falou: vamos orar a Deus. Aí nós fomos na sala do irmão, a esposa, os filhos que estavam ali. Né? Aí na hora da oração eu falei: irmão, você anda orando de noite, cantando e orando a Deus, mas não tem solução. O que eu posso fazer para você? Orar a Deus, mas você já está orando, não adianta só oração. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ungir. Eu senti de ungir, irmão. Você sentiu, louvado seja Deus. Daí nós ajoelhamos ali, oramos a Deus, né? Aí o servo de Deus fez a unção. Quando ele estava fazendo a unção, comecei a sentir a presença de Deus. A virtude entrou dentro do meu coração, a paz tão grande. Parece que ali caiu uma chuva, amado, sobre aquele calor, sobre aquele fogo que eu estava nele, amado, espiritualmente. Ali naquela hora, terminou a unção, nós despedimos ali do servo de Deus. E quando nós chegamos na rua, na Avenida Amizade, ali que dá acesso para o hospital, aí meu irmão falou: você não vai na UPA lá tomar uma injeção? Você está passando muito mal? Falei: não, eu acabei de ser ungido agora, não vou misturar as coisas não. Deus tem poder de fazer uma obra. Eu estou orando a Deus, estou indo no hospital a semana inteira e não está resolvendo nada. Aí nós viemos para casa, passei lá, entreguei ele, mas já estava numa paz tão grande. Cheguei em casa, tranquilo, orei a Deus,
minha esposa já estava dormindo, meu filho. Orei a Deus, nós dormimos tudo, uma paz tão grande. Eu dormi, nem vi a noite passar. Dormi numa paz, o Senhor me libertou por completo. Acabou aquela tempestade, acabou aquela voz contrária, acabou aquela opressão do maligno. Ele foi, não sei para onde o Senhor mandou, ele foi para os lugares que ele deve de ir, que ele tem lugar dele certo, né? Mas o servo e a serva de Deus, que está passando prova espiritual, fica firme no Senhor. Não te entregue à voz contrária, não dá ouvido para o inimigo. Quanta gente já perdeu a vida nessa terra dessa maneira. O adversário fala para ele, entra e faz um acidente, bebe um veneno, faz isso, faz... Muitas vezes a pessoa cai nessa infração, pula do prédio. Quantas vezes nós já vimos irmãos que pularam de cima de prédio na hora da aflição, na hora da angústia, ao dar fim na aflição, no fim acaba ficando pior, porque se torna homicida e acaba perdendo a fé em Deus, né? É suicida, né? Acaba perdendo a graça de Deus, acaba perdendo a fé e acaba entrando em desespero muitas vezes, né? Assim eu vi que foi a mão de Deus que me livrou. As orações, o clamor, a voz de Deus, a unção, o Senhor ouviu, atendeu a nossa oração diante de Deus, e o Senhor me libertou por completo também. Estou aqui louvando a Deus e peço para o irmão e para a irmã que está escutando essa obra, passa para mais irmandade, para mais alguns irmãos que você conhece, que muitas vezes pode preparar alguém para passar alguma prova espiritual e vencer diante de Deus. Eu dou graças a Deus por essa força que Deus me deu de contar essa obra. Deus seja sempre louvado.